A minha pergunta é, uma vez que a Jesuscope ela tem um alcance não só nacional como internacional, como você discerne o que Deus está falando com o Douglas, porque ele está falando para o movimento Jesuscope como um todo? Porque existe coisas que o Senhor fala para nós, pessoal, e existe aquilo que ele está comunicando para o todo. Como é que é esse processo de discernimento seu? Boa, muito bom. Pergunta muito boa. E que vai ser o desafio de todo mundo aqui como líder. Porque você está falando, né, do Jesuscope, um alcance nacional, internacional. Mas, cara, se for uma igreja caseira, você está ali liderando 20 pessoas, você vai ter que ter. Você tem esse mesmo desafio. É só a escala, né? Eu lembro que quando a gente estava fazendo a conferência para 5 mil pessoas lá, tal do Jesuscope, a gente parou um dia e falou assim, cara, é muito doido, né? Porque é a mesma pressão e o mesmo trabalho do acampamento que a gente fazia para 80 jovens numa chácara no carnaval. Porque é só escalar, só a dívida é maior, entendeu? Mas a verdade é que o desafio é o mesmo. Então, você está liderando uma igreja caseira. O mesmo desafio disso que você está perguntando. Como é que eu discerno aquilo que o senhor está falando comigo e aquilo que é para o grupo? E aí, a resposta está em algo que a gente enfatiza o ano inteiro com vocês, da Scope School, que é liderança plural. Liderança plural. É o corpo de Cristo. Cara, se Deus tá falando um negócio com você, e quando você vai ver, não tá ressoando no coração de ninguém, o Senhor não tá ministrando aquilo no coração de mais ninguém, talvez seja algo pessoal seu, da sua família, da sua vida, que o Senhor tá te desafiando, né? Agora, quando você começa a perceber o Senhor confirmando no coração dos irmãos, entendeu? Aí você começa a perceber, opa, é algo para a nossa família, é algo para a nossa igreja. Então pode ser algo muito simples. Poxa, o Senhor tá me desafiando a jejuar. Eu vou fazer um jejum. Aí eu posso chegar lá no domingo e falar, gente, todo mundo vai jejuar aqui. 21 dias. E às vezes era algo que o senhor estava falando comigo, né? Ou às vezes não. O senhor está falando com todo mundo. E aí, como é que é esse discernimento? Cara, a galera começa a chegar. Cara, tô com uma impressão que Deus está nos chamando aí para uma consagração. Poxa, cara, eu tive um sonho que nós estávamos jejuando. Poxa, e aí você vai percebendo um ressoar no corpo de Cristo. Gente, isso é fundamental para a gente liderar. Não dá para liderar sozinho. Na faculdade, eu fiz psicologia, né? Eu lembro, já conto isso várias vezes, que o professor um dia falou de uma forma mais escrachada, assim, nem se usa mais esses termos, né? Mas um louco nunca sabe que está louco. Então, quando alguém está, por exemplo, alucinando, então ele está vendo aranhas, entendeu? Ele está vendo. Ele não sabe que não existe aranha ali. Então a pergunta é a seguinte: como é que eu sei que eu não é um delírio meu, uma alucinação, que tem alguém sentado aqui? Então, porque se eu estou alucinando, eu estou vendo a pessoa aqui, entendeu? Agora, a única forma de eu saber que não é uma alucinação e é realidade é eu falando, vocês estão vendo alguém aqui? Não, os caras... Não, que alguém, entendeu? Então, se todo mundo tá falando, cara, ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí, então, ponto, isso é realidade. Quando só eu tô vendo, pode ser algo da minha alma, pode ser algo do meu coração, ou pode ser algo pessoal que o Senhor está nos chamando. Então, a gente precisa viver uma vida em conselho, tá? Sim, há liderança, sim, você tem esse desafio de estar à frente, e o Senhor vai desafiar alguns que estão aqui a fazer isso. Mas viva em conselho, viva sempre rodeado da multidão de conselheiros. E aí tem uma outra questão, que às vezes Deus fala o que para você. Então, por exemplo, algo que a gente até conversou nas duas últimas turmas que vieram. O Senhor nos deu uma palavra de Antioquia. Cara, é uma Antioquia, ajuntamento de mestres profetas, que vai criar um movimento apostólico, treine pessoas para o envio, beleza. Então isso é o quê? O que Deus quer da gente? Beleza. Agora, tem uma segunda questão, que é quando. E a gente às vezes erra nisso. O Senhor está falando o quê, mas tem uma parada que é o quando. A herança era do filho pródigo. Então o problema não era a herança. O problema era o quando. Você quis pegar antes. O que era de Deus. A herança era dele. Eu era o pai dele. Entendeu? Mas ele quis pegar antes. Ele não discerniu o quando. Então, às vezes, Deus fala com a gente e não mostrou para mais ninguém. Tem coisa que é esperar. É esperar. É esperar. É esperar. E aí, de repente, o Senhor começa a amadurecer e falar com outros. E aí é hora de fazer. Então, vida em conselho. Segunda pergunta.
Eu sou a É Alana. terceira, né? Terceira. Se apresente. Eu sou a Alana. Eu sou de Marília, do interior de São Paulo Olha também. só. E a minha pergunta é: se fosse pra você escolher um país perseguido. Eita. Esqueci, peraí. Se fosse pra você escolher um país perseguido hoje pra fazer algo relacionado a Desascope, Sim. qual país seria e o que você faria de início, considerando o contexto da perseguição? Muito bom, hein? Meu Deus. Olha, eu não vou conseguir dar uma resposta com tanta propriedade assim, porque não é algo que a gente já fez, né? A gente acredita que o Senhor está nos desafiando, está nos formando, nos amadurecendo para um dia isso acontecer também, mas não é algo que a gente já fez. Agora, pensando assim, né? Eu acredito que Oriente Médio, né? Por quê? Porque nós estamos falando do contexto onde tudo vai acontecer no fim dos tempos, do retorno de Jesus. Eu acredito muito que algumas das profecias que a gente lê estão relacionadas a judeus e muçulmanos, né? Então, por exemplo, já parou a pensar que talvez é disso que ele está falando ali? Também passa por isso, quando Jesus está falando ali, ó, quando vocês forem um, o mundo saberá que eu sou o Messias. Então imagina, lógico que a gente pode aplicar pra gente que tendo unidade, vivendo, né, em unidade, mas cara, pensa comigo, judeu e muçulmano sendo um, judeu e árabe, né? Porque muçulmano seria a religião, mas o judeu, povo árabe em Cristo sendo um, vivendo em unidade. Que tamanho de pregação que vai ser aquilo ali de que Cristo é o Messias, né? Porque são milhares de anos de guerra e quem seria capaz de fazer eles entregar a vida um pelos outros, né? Então, eu acho que ali seria a parada. Então, a gente está falando ali de um Irã, de um Afeganistão, né? Do Líbano, da Palestina ali, ao lado de Israel. Mas assim, então eu acredito que ali seria um lugar. E o ponto é isso que a gente acabou de falar. A gente está tentando em Bragança, que é um lugar completamente livre, que você pode ir lá e fazer um CNPJ de igreja, alugar um prédio, colocar um outdoor se você quiser, venham para a igreja no domingo, está totalmente livre. A gente está tentando aprender a fazer igreja caseira. Para quê? Para alguns irmãos que o Senhor chamar para serem enviados já sabem como fazer, né? Então, eu acho que a questão é, em lugares como esse, você nem pode fazer uma liderança centralizada. Você nem pode colocar a sua foto no thumbnail do YouTube, né? Você vai ter que entender que ou você forma pessoas, ou não tem como o evangelho continuar avançando, né? Você não tem como centralizar. Você vai ter que formar pessoas porque você não sabe nem se você vai conseguir voltar lá. Você não sabe quando um líder vai ser preso. Um líder vai morrer. Então você vai ter que formar pessoas sabendo que a qualquer momento você vai ser tirado. E o que você já depositou na vida daquelas pessoas para que elas possam continuar, né? Então imagina um pai e uma mãe que o filho tem data para ir para a faculdade, tem data para ir morar sozinho. Ela não vai continuar fazendo comida dele, porque ela precisa que ele aprenda a fazer comida. Então já não é nem questão de tô com preguiça de fazer a comida dele. Não, cara, você precisa aprender, porque daqui a pouco ela não vai parar de lavar as roupas dele. Por quê? Porque daqui a pouco ele vai ter que lavar a roupa dele. Né? Fiquei sabendo que gente chegou no Desascope School que não sabia lavar roupa, mas aprendeu. Não vamos dar nomes. Não... Mas tá entendendo? Então já não é mais, eu preciso servi-lo. Não, é porque ele vai ter que ir embora daqui a pouco. Então, teria que ser uma igreja extremamente apostólica, que prepara pessoas sabendo, daqui a um tempo, vocês vão ter que continuar sozinhos. Uma outra coisa muito importante é muito discernimento de ouvir a voz de Deus. Hoje, a gente pode ir para... Tem um lago aqui, né, em Bragança, que é um lugar onde a cidade vem, tem os bares, tem as coisas. Então a gente poderia falar, vamos lá fazer um evangelismo, né? Então a gente chegar lá, cara, a gente abordar todo mundo. Chegou na nossa frente, a gente aborda. Cara, tu conhece Jesus? Podemos orar por você e tal, né? Aquele evangelismo que a gente faz. Isso é maravilhoso. Lugares como esse, você vai ter que ter discernimento de Deus para quem pregar. Porque um cara dali pode ser do governo, pode ser da polícia, pode ser um radical e que vai prender todo mundo, entendeu? Eles precisam ouvir a voz de Deus e tipo assim, Senhor, com quem você quer que eu compartilhe? E aí o Senhor mostra. Fala com aquela mulher. Fala com aquele cara. Vai naquela casa. E aí, arriscando a vida, né?
né, no ouvir a voz de Deus, você compartilhar. Então a gente teria que crescer muito em discernimento de ouvir a voz de Deus. Acho que seria a principal ferramenta para a plantação de igreja num contexto como esse, né? Total discernimento de ouvir a voz de Deus e ser direcionado por ele. A realidade é que seria para nós aqui também, né? É que como a gente está mais livre, aí a gente fica achando que não precisa disso. Mas também é a realidade para nós também. Quem são as pessoas que o Senhor quer compartilhar? Quando você lê lá, todo mundo que Jesus orou foi curado. Por quê? Porque ele sabia quem o Pai queria curar. Ele ia e colocava a mão, né? Às vezes a gente sai orando por quem talvez o Senhor não queria que a gente orasse naquele dia. E aí a gente fala, não deu certo. Não deu certo. A pergunta é quem o Pai tá tocando? Só pra você ser a mão lá, né? E é esse discernimento que a gente precisa crescer. Então acho que seria um pouco disso que a gente tá sonhando em fazer e já na Europa tá acontecendo, e nas regiões do Brasil e treinando em Bragança, né?